Olá, pessoal. Quero iniciar esse vídeo dizendo que é um prazer enorme estar aqui apresentando a nossa pesquisa para esse evento Concicata 2022, que é tão importante para a nossa área, né? Para os estudantes, para os profissionais. Então, a nossa pesquisa tem como título Endividamento Bancário, a utilização dos relatórios contábeis para a tomada de decisão por crédito. Os autores dessa pesquisa sou eu, que estou aqui apresentando o trabalho, Edivaldo do Nascimento Duda, e também Jameson Calito Marcondes, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Maria do Socorro Valentim, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Salmo Batista de Araújo, também vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, já na introdução aqui da nossa pesquisa, a gente fala um pouco para os leitores a respeito da necessidade constante de capital que as empresas têm, né? A empresa ela não tem como dar continuidade às suas atividades diárias se ela não tiver capital, né? E esse capital ele tem duas origens, ou capital próprio ou capital de terceiro. E quando se fala a respeito da origem vindo de terceiro, né? A origem de capital de terceiro, as instituições vão ter aí duas opções. Ou o mercado financeiro, no sentido de abrir o seu capital para o mercado de ações, por exemplo, ou as instituições financeiras, né? Então, essa questão da instituição financeira é a forma mais comum, né? E nela as empresas são demandantes líquidos, mas aí as empresas têm que ter muito cuidado no que se refere a isso, né? Porque todo capital tem um custo e o endividamento bancário tende a ser mais oneroso, né? E o menos rentável para as empresas. Então, nesse momento, a gente consegue fazer um link a respeito desse cuidado, dessa cautela no sentido de fazer esse endividamento bancário, a gente faz o link aí com a importância da informação contábil dentro das empresas, né? Então, a finalidade da contabilidade é fornecer informações úteis para as tomadas de decisões, porque justamente em virtude dessa necessidade constante por capital, né, nas empresas, e sendo o financiamento bancário o meio mais comum de captação de recursos externos, né, para a maioria das empresas, então é necessário entender que as informações contábeis elas são extremamente relevantes para esse processo de tomada de decisão, né, para saber se seria o melhor momento ou não de fazer esse endividamento bancário, por exemplo. Então, diante disso, a nossa pesquisa traz como questão problema os relatórios contábeis são analisados nas decisões por endividamento bancário, né? Então, diante dessa questão problema, nossa pesquisa tem como objetivo geral investigar se os relatórios contábeis são utilizados para auxiliar a tomada de decisão por crédito bancário e como objetivos específicos averiguar se os demonstrativos são utilizados para verificação da alavancagem financeira e gestão da estrutura de capital e identificar se há confiança por parte dos empresários no contador e nas análises contábeis, né? Então, como justificativa dessa pesquisa, a gente vê que essa pesquisa ela pode contribuir muito, né, para o ambiente empresarial, para o ambiente acadêmico, para a sociedade como um todo, porque a ciência contábil ela pode fornecer informações para que haja uma tomada por crédito bancário mais consciente possível, né? E uma vez que a empresa consegue ter uma tomada de decisão consciente, isso é bom para o próprio ambiente empresarial e para a própria sociedade como um todo, porque é uma bola de neve positiva, né? A empresa vai bem, a sociedade vai bem, porque a economia daquele local vai ser beneficiado com isso. Então, no referencial teórico da nossa pesquisa, a gente trouxe aí três grandes tópicos falando sobre a análise das demonstrações contábeis, a alavancagem financeira e a estrutura de capital, onde a gente trouxe todo o estado da arte em relação a esses temas, o que que a literatura vem falando sobre isso. A metodologia da nossa pesquisa, ela foi qualitativa e descritiva, né? O universo da nossa pesquisa foram as indústrias localizadas no município de Caicó, aqui no Rio Grande do Norte. E a amostra da nossa pesquisa representou 20% do universo, né? Conseguimos atingir um limite de 20% das indústrias aqui. E esses dados eles foram coletados através da aplicação de um questionário estruturado e fechado de forma presencial com os gestores dessas indústrias aqui entre os dias 13 de janeiro e 2 de fevereiro deste ano, 2022. E a gente conseguiu tratar os dados aí por meio de tabulação com auxílio da planilha do Excel.
Para melhor compreensão, né, e análise dos dados, a gente dividiu o questionário em quatro partes. Na primeira parte, a gente buscou identificar o perfil dos gestores e o perfil das indústrias. Na segunda parte, a gente examinou a necessidade de financiamento externo e a opção pelo endividamento bancário. Na terceira parte, a gente verificou o conhecimento e a utilização dos relatórios contábeis no processo decisório quanto ao financiamento das instituições financeiras. E na última parte, a gente procurou conhecer o uso específico dos demonstrativos para verificação da alavancagem financeira e gestão da estrutura de capital, bem como a confiança dos gestores sobre a análise contábil. Né? E assim, um dos primeiros achados interessantes que vale a pena a gente falar aqui, eu fiz um compilado dos mais interessantes devido ao tempo, né? Então, a gente viu que 100% das indústrias possuem endividamento bancário. O que é interessante porque no questionário, apenas 60% dos gestores responderam que essa é a primeira opção, né, deles. 60% responderam que a primeira opção seria o financiamento bancário, mas todas, né, 100% tinham financiamento bancário. Então, é já algo interessante a se refletir sobre isso, e isso corrobora com algumas pesquisas da literatura, como, por exemplo, a de Almeida, 2021, onde ele acha onde ele encontra esse mesmo resultado, né, que na prática, 100% tem endividamento, mas na sua concepção, essa não seria imediatamente a primeira opção. Outra contribuição importante é que houve unanimidade, né? Todos responderam que os demonstrativos contábeis, as informações contábeis são interessantes para o processo de tomada de decisão, mas mesmo 100% respondendo que sim, alguns não conhecem, né? A gente viu que 40% não usa as informações contábeis e alguns chegam a nem conhecer alguns demonstrativos contábeis. E isso também é encontrado na literatura, corroborando com algumas pesquisas, como, por exemplo, aí a de Dos Anjos, et al., de 2012. A gente evidenciou também que 40% dos gestores pesquisados não utilizavam os relatórios contábeis para embasar suas decisões, o que é um dado preocupante, né? Chega a ser uma porcentagem bem significativa, porque a gente já sabe hoje em dia da importância das informações contábeis e ainda tem uma porcentagem de 40% que não utiliza, então a gente consegue com esse achado chamar a atenção e discutir, né, sobre isso aí em relação ao que se pode ser feito para melhorar esse percentual. E uma quinta verificação deste estudo diz respeito quanto à confiança nas análises contábeis, né? A gente viu que 60% respondeu que confia, que utiliza, mas 40% não. Então, é um dado também muito significativo. Para 40% é um dado, uma porcentagem alta, né? Para não levar em consideração. Hoje em dia, a gente já sabe da importância dessas informações contábeis, né, para o processo de endividamento bancário e para várias outras situações empresariais. Então, diante desses principais achados, a gente conseguiu verificar que 60% dos gestores, né, utilizam os relatórios contábeis no processo decisório quanto ao endividamento bancário, utilizam os demonstrativos na verificação da alavancagem financeira e gestão da estrutura de capital, e que também confiam, né, por parte dos gestores nas análises contábeis. 60%, mas 40% não. Então, a gente chama a atenção com essa pesquisa para a própria academia, para os estudantes, para os profissionais, de a gente começar a refletir o que é que se pode fazer em relação a isso, para que esse percentual de 40% diminua ou chegue até zero, né? Porque diante de tantos escândalos, tantas empresas indo à falência, a gente ainda tem um percentual como esse, que não considera as informações contábeis aí na hora de um processo de endividamento, é preocupante. Então, a gente espera que essa pesquisa seja importante aí para a literatura, para o ambiente empresarial e para a própria academia, né, para traçar estratégias desde a graduação até a vida profissional, de como a gente pode estar sempre dando mais importância, dando mais ênfase para essas informações contábeis, seja no processo de endividamento bancário, como é o tema da nossa pesquisa, mas para todas as outras informações que sejam importantes dentro da empresa. Então, agradecemos aí a atenção da banca que está examinando este vídeo e espero que logo, logo a gente possa se ver de forma presencial, né, em outros eventos. Abraço.